Aleluia! Você consegue, mas você precisa colocar Deus no lugar dele. Você consegue. Tua vida está vivendo momentos. Você na vida está vivendo momentos que aparentemente você fala, não dá. Você está enganado. Você consegue. Mas você tem que colocar Deus no trono da tua vida. Há hoje um combate ao temor a Deus. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Antes, deixa eu saber, do meio para cá, quem está conosco nos visitando, não é dessa igreja, balança o braço bem comprido assim, pode crer que você não está sozinho, tem muita gente. Olha lá, ó, todo mundo que está aí, ó, nos visitando ali, ó, tem um meião ali que parece que vieram caravana, olha só, que lindo. Você veio trazido por alguém da igreja? Veio? Então balança a mão outra vez, você que veio trazido por alguém da igreja. Olha aí, pessoal, vocês estão acordando, hein? O gigante está acordando. Olha, daqui para cá, quem está nos visitando, balança a mão assim bem forte. Lá em cima é para eu poder ver. Bem alto, braço esticado, para eu poder ver. É muita gente, olha, muita gente. Quantos de vocês foram chamados? Mostra aí quem te chamou. Está aí quem te chamou? Mostra aí. Puxa vida, hein? Vou ter que abrir uma igreja lá em Sumaré. São de Sumaré, não? Vou ter que abrir uma extensão lá em Sumaré, não tem jeito. Sumaré está vindo. Olha só. Vamos fazer uma festa para esse pessoal aí? Glória a Deus pela tua vida. Que bom que você está aqui. Graças a Deus você está aqui. Podeis assentar. Eu falarei sobre o temor. Temor. É o temor a Deus. É uma coisa que aparentemente está se esquecendo, estão deixando de lado. O temor a Deus está sendo deixado de lado nas mídias, na sociedade, está sendo deixado de lado nas igrejas. O temor a Deus. Nós vivemos uma época de grande ataque ao temor a Deus. Eu vou pegar duas situações extremas, uma muito agressiva e uma muito sutil. Uma muito agressiva e uma muito sutil. Vamos pegar uma agressiva, que foi notícia alguns anos atrás, e que nós nos sentimos bem, assim, ofendidos, e aquilo parecia não ter, assim, nenhum temor a Deus. Era um movimento da militância LGBT, e o resto das letras que existem. E eles pedem muito respeito. E devem ser respeitados. Mas eles não têm respeito nenhum por Cristo e nem pelos cristãos. Porque Cristo e o modo de vida cristão condena isso. Mas nós não temos nada com isso, nós os respeitamos. Tanto é que eles estavam nas ruas, que nós também pagamos imposto para que existam, fazendo a parada deles. Não tem problema. É um direito deles. E nós respeitamos. Não temos que ir lá evangelizar eles no dia disso, não. Eles estão lá no momento deles, tudo bem. Mas um transexual, simulando Cristo na cruz, se colocou ali, zombando do símbolo mais venerado, respeitado, e que simboliza a nossa salvação. Eu me senti ofendido com aquilo. Não fiz nada, nem na rede social, nem nada. Mas eu me senti ofendido. Quem mais? Aquilo demonstrou nenhum temor a Deus. Ah, Deus vai pesar a mão. Tomara que não. Tomara que não, que já são pessoas totalmente sem a graça de Deus. Eles precisam da graça de Deus. Há pouco tempo, uma premiação na Califórnia, enfatizaram. Nunca teve Deus na Califórnia. A Califórnia é um dos estados mais anticristãos dos Estados Unidos. E ali, eles enfatizaram, falando, está vendo? Nenhuma das premiações alguém agradeceu a Deus. Coisa que às vezes poderia acontecer. E outro enfatizou, outros zombaram de Deus. Espero que não tenha sido por isso. Muitos vieram para a internet, aproveitando, e falaram que esse grande incêndio que teve lá foi por causa disso.
Já teve outros grandes incêndios lá. Se Deus for cobrar conta, não sobra nada. Jesus falou: eu não vim julgar esse mundo, eu vim salvá-lo. Mas a minha preocupação é quando eu vejo uma distância tão grande do temor de Deus. Eu imagino quantas barreiras essa pessoa já permitiu ser construída para romper com o temor de Deus. Eu falei de coisas que são explícitas, de uma situação que não se teme a Deus. Mas agora deixa eu pegar uma muito sutil, e que infelizmente acontece. Um exemplo: você não gostar do culto. Não gostei do culto de hoje. Posso ser sincero com você? Você tem que falar sim ou não. Não é para você o culto. Você não tem que gostar. Nós nos tornamos consumidores de culto. O culto não é para mim. Eu não sou digno de ser cultuado. O culto é ao único que é digno de receber. É Ele. É Ele. Você está vendo como é uma falta de temor sutil e que existe, mas é falta de temor a Deus. Você não se conscientizou que você saiu da sua casa para prestar culto ao único Deus. Porque se você prestou culto a Deus, e você fala, não gostei, você fala, não gostei do culto que eu prestei a Deus. Eu tenho que melhorar meu culto a Deus. Mas agora, não gostei da música que cantaram, não gostei do estilo do pregador, não gostei do... Gente, a igreja não é para você. Jesus é o centro de tudo isso. Tudo que vira esse centro da existência exclui Jesus do centro. E isso vem o conceito de egocentrismo, antropocêntrico, que daí não sou eu só no centro, somos nós, os homens, os seres humanos, no centro. E tudo isso é falta de temor. Como é que eu posso estar no centro, se quando eu cheguei nesse mundo, em julho de 1972, já corria água nos rios, já tinha estrelas no céu, já tinha colheita, já tinha ciência, já tinha literatura, e logo eu vou, lá por 2080. Tive que pensar, demorei para fazer conta, falei, deixa eu jogar mais para frente. E tudo continua. Como que eu posso ser o centro? Mas há um bichinho na gente querendo fazer você ser o centro. E isso tem a ver com o anti-reino de Deus. Porque se o reino é de Deus, quem é o centro? É Ele. Mas o anti-reino de Deus coloca outras coisas no centro. Nós temos que ficar atentos, e não somente a coisas extremas, explícitas, como eu citei aqui, que facilmente a gente se junta para combater. Mas nós temos que ficar atentos à sutileza do diabo, que vai te tirando o temor de Deus. Eu usei uma expressão aqui, que eu quero que você guarde, porque eu vou usar no final. Ela não é para se pôr no Instagram, essa aqui é para pensar. Fiquem atentos às pequenas ramificações que Deus usa para te abençoar. Fique atento às pequenas ramificações que Deus usa para te abençoar. Quantos comeram hoje? Digam, graças a Deus. Deus te abençoa. Quantos estão felizes por estar num prédio tão tudo? Graças a Deus. Quem está feliz por ter muita gente aqui hoje? Graças a Deus. São pequenas ramificações que nós facilmente nos acostumamos. Facilmente nos acostumamos e pensamos que é por nossa causa. Eu sou o responsável. Então vocês vieram aqui porque eu sou que estou pregando. Não.
Eu sou apenas uma ramificação pequena, que Ele usa para abençoar a tua vida. Você está aqui por causa dEle. Tudo tem a ver com Ele. E toda a glória e toda a honra seja o nome dEle. Vamos dar um aplauso para Ele. Todo mundo já entendeu que precisa ser restaurado o temor a Deus? Já me entendeu? Porque eu usei uma situação gritante, que eu acredito que nenhum de vocês compactuaria com aquilo, mas usei um exemplo bem sutil, que é comum acontecer, e poderia aqui dar mais centenas, mas a ideia não é essa, a ideia é que você entenda e restaure, porque a única forma de você conseguir prevalecer é colocando Deus no lugar de Deus. Então você está aqui, último exemplo, vai, por misericórdia e graça àqueles que estão cansados demais hoje. Você está aqui pedindo por algo profissional, vamos dar um exemplo profissional. Então você está aqui pedindo, Deus abençoa aquela situação assim e assim. Deus, eu peço que o Senhor tome providência. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor é Deus poderoso. O Senhor é Deus. Opa, estamos no caminho certo, estamos ou não estamos? Estamos no caminho certo, não estamos? Estamos exaltando Deus acima da situação, do problema. Sim ou não? Mas aí você chega em casa e alguém chega e fala, puxa, e amanhã aquilo que você tem que resolver? Eu não sei o que vai dar. Ué, mas como você não sabe o que vai dar? Você não acabou de pedir para Deus? Então, tenha temor de Deus e diga para a pessoa assim, eu não sou adivinho, não posso adivinhar o que vai acontecer amanhã, mas o meu Deus vai tomar providência na minha vida. O meu Deus está à frente de mim. O meu Deus. Você está vendo como a falta de temor atrapalha muito, mas muito mesmo, nós conseguirmos certas circunstâncias, certas situações, certas vitórias. Eu vou ver com você agora um episódio de um capítulo que você não vai ler agora, porque ele tem 70 versículos. Mas eu vou pedir para você ler esse capítulo. Eu tenho essa Bíblia que nós usamos em áudio, e eu escutei várias vezes esse capítulo desde a semana passada, porque eu estou com essa história de temor a Deus já fervilhando em mim faz algum tempo, e eu sabia que eu ia usar aqui. Olha o que acontece em João capítulo 6. Olha o que acontece no comecinho. Você vai me prometer que você vai ler junto comigo e voltar, porque o meu tempo é curtinho e eu tenho que aplicar com você para você tirar o maior proveito, tá bom? João 6,11. Então, Jesus tomou os pães. Que pães? 5 pães e 2 peixinhos. Estamos falando da multiplicação dos pães. Está junto comigo? Só quem está com a Bíblia aberta, senão você está perdido, está só num versículo aqui. Mas não tem problema, eu te localizo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes. E todos. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos dizer pelo menos mais de 10.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes. Vamos dar glória a Deus? Glória a Deus. Olha o que ele faz. Ele vive esse momento com os seus discípulos, os 12, e mais 10.000 pessoas. Olha como Jesus era resolvido e sabia que tinha domínio de tudo. Naquela noite, os discípulos têm aquela situação no barco, onde eles são açoitados pelas ondas, e Jesus vem andando sobre as águas. Quem lembra dessa passagem, dá um glória a Deus. É contado em vários evangelhos e aqui também. Quando Jesus chega, eles estavam com medo. No outro evangelho, na narrativa, diz que eles confundiram Jesus com um fantasma. Jesus vem, acalma a tempestade, e Jesus volta agora para Cafarnaum, para a sinagoga. E ali ele começa a falar. Todos estavam impressionados com a multiplicação de pães.
Todos estavam impressionados, a igreja tinha dado uma bombada, embora não era igreja ainda, mas tinha dado uma explosão. Meu Deus, se é comigo, eu não tinha nem dormido essa noite, não por causa do barco, mas não tinha dormido de tanta alegria. Aí Jesus começa a falar do pão. E eles falam, Moisés nos deu o pão no deserto. Jesus corrige e fala, quem deu o pão no deserto foi o Pai, não foi Moisés. E vocês têm que comer o pão verdadeiro, que alimenta, o pão que desce do céu. Porque na crença rabínica falava-se que quando viesse o Messias ia chover pão do céu novamente, como foi no Êxodo. E Jesus começa, e um dia eu vou ter tempo com vocês para falar só de João 6, porque até em Santa Ceia do Senhor eu já li esse capítulo. Não li mais porque me deram uma bronca. Uma irmã me escreveu dizendo, onde já se viu fazer uma ceia sem ler 1 Coríntios 11. Eu falei, no mesmo lugar que se viu que tem que se ler Coríntios 11. Em lugar nenhum. Eu li um texto sobre Jesus sendo o pão da vida. E ele falando, quem comer do meu corpo e beber do meu sangue. E essa irmã ficou braba e saiu da igreja. Ai, como eu sofro. E Jesus começa, só nesse capítulo, a confrontar Êxodo inteiro, falando, eu sou cumprimento, eu sou cumprimento, eu sou cumprimento, eu sou cumprimento. E aí, eles não aceitam. E olha no versículo 66. À vista disso que eu acabei de falar, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Você está guardando? O último texto que nós lemos falou de 5.000 homens, mais 10.000 pessoas, e terminei enfatizando, e todos comeram à vontade, lembra? Agora, olha o que eu estou lendo. À vista disso, eu estou no mesmo capítulo, eu só estou no dia seguinte, cronologicamente. Já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12, quantos sobraram? Ele alimentou mais de 10.000 ontem. Quantos sobraram? 12. E ele fala, porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? E aqui ele fala uma palavra, uma frase que me interessa demais, porque tem tudo a ver com temor. Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Vamos ler esse finalzinho outra vez? Para quem iremos? Tu tens. Vamos ler juntos? Tu tens. Peraí, vai por lá. Eu estou na RA? Então tá bom. Vamos lá na NVT. Nós cremos e sabemos que o Senhor é Santo de Deus. E o que tem antes? A palavra de vida eterna não tem? Na NVT? Não, tá, o 68 existe? E ele respondeu o quê? Isso que eu queria. 69. Nós temos e sabemos que o Senhor é Santo de Deus. Duas realidades de Deus, e que eu quero que você entenda, só duas. Você consegue? Pergunta para quem está perto, você consegue? São 8:55, você consegue? A primeira realidade é essa aqui, ó. Pão para todos que têm fome. Dá até para ser slogan de campanha presidencial. Só faltou a picanha. Pão para todos que têm fome. Isso foi de Deus. Foi Jesus que tomou. Qual foi a posição que ele tomou? Pão
para todos que têm fome. Pão para todos que têm fome. Grave isso, pão e para todos. Você lembra? Coloca o versículo outra vez, 6:11. Coloca lá, por favor. Esse que eu li, eu coloquei certo na NVT? E todos comeram à vontade. Vamos repetir? É importante você estar comigo nisso. Pão para todos que têm fome. Mais de 5.000 pessoas comem e se impressionam. Uma ação sobrenatural. 5 pães do tamanho dessa Bíblia. Alimentar 10.000 pessoas à vontade. Ainda sobrar 12 cestos. Sobraram 12 cestos cheios. Uma ação sobrenatural, mas que não tem ligação nenhuma com temor. Tem ligação com fome. Você está me entendendo? Todos comeram. E o critério para se comer era o simples fato de se ter uma necessidade. Gente, é fácil você encher a igreja de gente atrás de uma necessidade, mas não chega no céu, chega na igreja. Você está me entendendo? Porque o temor do Senhor é que faz tudo isso. O pão alimenta o físico, e é bom. Não estou falando que foi errado, porque foi Jesus quem fez. Jesus operou aquilo, e aquilo é maravilhoso. Mas basta necessidade para isso. Não tem pré-requisito temor para comer o pão multiplicado. Até porque os discípulos pegaram os 12 cestos e saíram distribuindo. E sentaram em rodas de 50 pessoas e rapidamente espalhavam ali. E todos iam comendo. Você consegue seguir um Deus que faz milagres? A minha pergunta é, se você consegue restabelecer o temor a Deus. E não é numa multiplicação de pães que o temor vai para o lugar certo. Mantenha o pão à vontade. Volta no versículo 6:11, volta lá. Volta lá. E todos comeram à vontade. Mantenha isso. Mas vamos mudar o autor. Vamos botar São Sebastião. Qualquer autor que operou alguma coisa, que moveu e todo mundo comeu à vontade. Para quem estava ali só por causa da fome, faz diferença? Não, fala real para mim. Faz diferença? Se é São Sebastião, São Emanuel, São Joaquim, não faz diferença. Porque não existe temor, existe necessidade. É um perigo você pautar o teu relacionamento com Deus e com a igreja de Cristo em resposta de necessidade. Por quê? Porque o diabo, sabendo disso, vem e te compra. Porque comprar por pão é barato, é verdade ou não é? É barato. É barato. E como eu já vi gente boa, mas que estava pelos motivos errados, se perderem, porque não desenvolveram o temor a Deus. Gente, esse pessoal todo comeu o pão multiplicado, inclusive os 12 discípulos. Os 12 na madrugada já tinham se esquecido que tinham vivido esse milagre, se desesperaram no meio da tempestade. O restante, em Cafarnaum, a cidade em alvoroço, porque tinha ainda pão sobrando. Começou a ouvir Jesus falar de um assunto que ia além da fome, além da necessidade, e além de dar. E quando se fala que você não está só para receber, você se revolta. E você se revolta porque tem tudo a ver com a tua origem caída, de homem e mulher caído no pecado. Porque foi nessa intenção de dar um golpe em Deus que Adão e Eva caíram.
E isso vem com a gente. Mas veja que é preservado em algumas coisas que Deus criou e que são mantidos no nosso meio. Nós cedemos um pouco nisso. Um exemplo: a maternidade, quem criou? Deus. Você acha ruim de dar alguma coisa para o seu filho? Não, responda, por favor, que agora eu fiquei preocupado. Eu já ia pedir minhas contas hoje, porque eu não pastorei uma igreja assim. Você dá para o seu filho. Você faz as contas de quanto você gasta, você se sacrifica. Porque é seu filho. Isso o diabo não conseguiu arrebentar, senão tinha acabado com a raça humana. Outra coisa que Deus criou, o casamento. O casamento. Eu não divido conta com a minha esposa. Eu chego para pedir num restaurante, uma lanchonete, seja o que for, ela pede à vontade. Às vezes eu olho, dá uma... Eu falo, tinha coisa mais barata, né? Ou eu chamo o garçom e falo, o prato é grande. Sabe, para ver se não serve dois. Mas eu não vou chegar no final e falar assim, olha, deu R$150, 75 meu, 75 você. Se tem algum marido que faz isso, eu te queimei. Me desculpe. Não era a minha intenção, mas pare de fazer, isso é muito feio. Ou já dá para ela pagar logo tudo. Você faz isso porque é um pouquinho que restou. A Paula até derrubou as coisas, né, Paula? Eu não falei nada. Deus me dá misericórdia, que à noite, lá em casa, eu vou sofrer. Você viu que ela já começou a tentar pegar a garrafa para me jogar, já começou com agressão. Quando não importa a fonte, mas só o resultado, não há temor. Eu vou repetir. Quando não importa a fonte, mas só o resultado, não há temor. Você vai atrás de um João de Deus, porque você está doente. Você vai atrás de uma cirurgia espírita, porque você está doente. Você vai em Aparecida, compra uma vela de 2 metros, porque você está doente. Você faz qualquer coisa, porque teu objetivo não é conhecer a Deus, é sarar. Está me entendendo como isso é perigoso? E todos comeram à vontade. E o que isso quer dizer? Nada. Eu falei que hoje a pregação era mais pesada, mas eu estou aliviando o máximo que eu posso. O que quer dizer isso? E todos comeram à vontade? Não quer dizer nada. No dia seguinte, todos estavam duvidando de Jesus. Todos. Inclusive os 12 são questionados por Jesus. E vocês também não querem se mandar, não? Aí Pedro vem com uma citação diferente. Quer dizer o seguinte, põe lá o tema, o primeiro tema qualquer, pão para todos que têm fome. Pão para todos que têm fome. Agora, olha o último ensino que eu vou te dar. Cristo só para os que o temem. Cristo só para os que o temem. Eu não posso falar que é o último, que eu vi umas 15 pessoas olhando para o relógio. É o último, eu vou acabar no horário. Cristo só para os que o temem. Perceber o autor do milagre era mais desafiador do que ver o pão multiplicado. Pessoas sem temor a Deus. Se uma igreja está passando por um momento difícil, sai dela na hora e vai para que está fácil. Porque não tem compromisso com a igreja. E modéstia e humildade à parte, deixe-me te contar. Eu escolhi essa igreja, podendo ter escolhido uma 15 vezes maior na época, no mesmo ministério. Mas eu escolhi essa, que era minúscula, de tamanho e de cabeça. Eu acho que de cabeça era menor que de tamanho. Mas eu escolhi por temor a Deus. Olha o resultado do temor. O temor vale a pena. Eu não estava atrás de um resultado rápido. Eu estava atrás da vontade de Deus. Eu não queria construir grande prédio. Eu queria cumprir a vontade de Deus. Você perceber o autor do milagre é muito maior do que você ver pão multiplicado. Porque quando você descobre o poder
que Ele tem, você o coloca no trono, porque Ele pertence ao trono. O trono pertence a Ele. E não falta mais pão na tua vida. Ele falou sério. No discurso do capítulo 6, ele fala: aquele que comer desse pão, seus pais comeram do maná no deserto e morreram. Agora, aquele que comer deste pão, nunca morrerá. Desceram a lenha nele. Abraão morreu, Moisés morreu, isso quer dizer que ele estava errado então? Não entendiam o que ele estava falando, porque não o temiam. Aliás, no meio do discurso, uma hora depois fala assim: ele não é o filho de José, o carpinteiro? Aquele garoto que vimos por aí correndo? É assim que tentam descredibilizar. Já passei por isso, e não sozinho, Timóteo passou por isso também. Não é ele, esse rapazinho, como é o nome daquele rapazinho que acha que sabe de teologia? Falta de temor. Agora, pão, não, daí, dá o pão aí. Não tem diferença nenhuma. Quem não consegue ir além da sua necessidade e descobrir que a sua necessidade de verdade só é preenchida por uma pessoa chamada Senhor Jesus Cristo, troca por qualquer coisa. Tem tudo a ver com temor. O perceber um plano maior do que comer e subsistir. Quantas vezes eu já ouvi recadinhos de pessoas, principalmente maridos, de esposas que vêm à igreja. E vem. Aí a pessoa fala assim: pergunta se o pastor lá vai pagar as contas. Eu não devo nada para essa pessoa. Nem para a esposa dele que vem. O dinheiro que entra aqui não é para mim. Eu tenho um salário fixo, independente da tua oferta. Que falta de temor é isso? Que falta de respeito. Não há temor. Se mantém no campo da subsistência. Não importa se é Deus ou o diabo que te banca. O que te importa é ser bancado. Não importa se é Deus ou o diabo que enche a igreja. O que importa é meu ego ser massageado. Não importa se é Deus ou o diabo. Irmão, você precisa se converter. Você tem que parar de negociar com Deus uma resposta para algo que acaba. E buscar nele uma resposta que você vai ter resposta para sempre e eternamente. Está na hora de você se render aos pés dele e dizer: só o Senhor é Deus. O temor põe as coisas no lugar. O temor põe as coisas no lugar. Eu citei ainda há pouco a irmã que brigou comigo porque eu li João 6, que Jesus fala: quem comer a minha carne e beber meu sangue, eu estou nele e ele está em mim. Tem a ver com a ceia ou não? Posso ler esse texto na ceia ou não? Mas ela deve ter vindo de uma outra igreja, que era quase uma missa. E eu realmente não li Coríntios 11. Por quê? Porque eu li um outro texto, mais claro ainda. Coríntios 11 foi uma explicação para uma igreja em Corinto que estava avacalhando com a Santa Ceia. Eu já descobri. Você não ficou meio chateado dessa irmã ter me falado assim? Por zap, lógico que ela fez isso. Mas você não ficou meio assim? Falta de temor. Ela tinha que sair da igreja, porque ela precisa ter um pastor na vida dela. E eu não sou um pastor, eu sou um aprendiz. Eu sou um bocó que ela acha que sabe mais. Então ela nem parou e considerou, falou: não, peraí, esse homem não saiu de ontem, não apareceu aqui hoje. Puxa, ele já multiplicou pães. Puxa, ele já fez tal coisa. Peraí, deixa eu dar ouvidos. Não, joga no lixo a história, não valeu nada. Por quê? Porque faltou temor a Deus. E aos pequenos, como é que é a frase lá? Pequenas ramificações que ele usa. Porque eu falar que você vai contra Deus, você vai falar: não, nunca vou. Mas contra as ramificações dele e contra ele.
O temor põe as coisas no lugar certo, é restabelecer o que se desorganizou na queda. Temor é a única chance de salvação em Jesus Cristo, além de pão. Temor é a única chance de você descobrir quão grande é o Deus que você está aqui adorando e que você deve. Se você desenvolver temor, você vai orar mais. Se você desenvolver temor, você vai participar dos cultos de outra postura. Porque você vai estar fazendo aquilo para Deus e não para homens. Se você desenvolver temor, você não vai ter coragem de roubar a Deus nos 10%. Se você desenvolver temor, você vai falar: eu não sei se eu tenho pão, mas uma coisa eu sei, eu tenho Deus. E sinceramente é só isso que importa. Porque se você tem Deus, Ele disse: eu cuido de pardal, eu cuido dos lírios, eu cuido. Desenvolva o temor a Deus. Trate da palavra de Deus com reverência, e não há reverência maior à palavra de Deus do que ler e praticar. Não há reverência maior. Você leu comigo alguns provérbios ali. Rejeitaram meu ensino e praticaram. Eles vão comer o fruto amargo, lembra? Da sua escolha. Você consegue se você restaurar o temor. Marcos conta um detalhe da multiplicação dos pães. Nesse mesmo episódio, que os outros evangelistas não contam, e eu quero terminar com esse versículo. Em seguida, subiu no barco, o vento parou, os discípulos ficaram admirados, lembra? Está entre a noite, está na noite entre a multiplicação e o abandono, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Lê o 52 para mim outra vez. Mas como é que se entende o milagre de pães? Comendo? Eles comeram o pão. E eles viram, é pão mesmo, não é cenográfico. É de verdade. O que eles não entenderam? O temor, resgatando o temor a Deus, o temor traz maturidade e crescimento. Nós temos que perceber Jesus além das nossas vitórias. Além, quando eu digo além, é por trás, acima das nossas conquistas. Com isso, a nossa maior barreira de cultivar o temor é o nosso ego, porque eu vou ter que falar, quem realizou isso foi Deus. E o povo não quer isso. O povo é doidinho para surgir aqui um São Rafael no meio deles. Mas como vocês queriam? Porque vocês conseguem me pegar. Então você fala assim, pastor, o senhor fica na beirada, eu vou lá, pego na barra da sua calça e eu estou bem. Que temor há nisso? Você vai ter temor da minha calça. Eu não estou aqui para apontar para o Rafael. O Rafael, eu vou ser sincero para vocês, nem eu aguento ele bem. Só pela graça eu convivo bem comigo mesmo. Mas agora o Deus que usa o Rafael, Ele é perfeito. E se alguma coisa boa e bem feita eu faço, pode acreditar, é por causa dele. Se tivesse só na minha mão, misericórdia. Nós precisamos nos render ao grande Deus. Não é grande templo, não é grande pastor, não é grande onda da moda, porque tem crente que parece surfista, fica esperando a próxima onda. A próxima onda agora é a Batista Amoreira, surfa nela. Ah não, agora é a Assembleia de Deus, surfa nela. E quando você vê, você já se perdeu no processo, porque Deus não conseguiu trabalhar no teu coração. Na verdade,
você veio aqui hoje, eu te apertei, terça-feira que vem você não volta. Você não volta, porque você veio aqui atrás de pão. E eu tenho um compromisso de te ver um dia no céu. Se você vai estar lá, barrigudo ou magrinho, eu não sei, mas eu quero que você esteja lá. Então eu quero que você vá além do pão. Pastores se desesperando para encher igrejas. Puxa, gente, se eu quisesse igreja lotada, eu estava onde eu estava, a igreja estava cheinha. 250 pessoas, lotava o lugar. Eu não tinha dor de cabeça. Eu me lancei para ver Deus agir. E a igreja, quem enche não é pastor, não. É Deus usando o seu povo. Nós temos que restabelecer o temor. Pessoas que estão vindo aqui há meses e não se comprometem com a igreja. Está faltando temor. Você está aqui na expectativa de sobrar um pão para você. Quando sobrar um pão, você se manda até a hora de ter fome outra vez. E tanto faz se você está aqui, ou na desatadora de nós, ou ali do outro lado da rua que tem um centro de terreiro. Verdade. Não há, eu já conversei com o pai de santo ali. Eu ia falar mais umas coisas, mas está sendo filmado. Não é gay, mas eu não falei isso. Eu conversei com ele. Para ele, nós somos colegas. Você me entendeu? O Marquinhos está aqui, não está aqui o Marquinhos? Marquinhos legendário, está aí? Olha lá, Marquinhos, está lá. Não é verdade, Marquinhos? Não era assim? O Marquinhos era da Quimbanda, que mexia com sacrifício. Fica em pé, Marquinhos. Para a glória de Deus. Hoje ele é um grande salvador de almas. Ele falou, eu não quero mais pão, eu quero aquele que multiplica pães. Eu não quero mais alguém que acalma o mar, eu quero aquele que criou o mar. Eu não quero mais uma solução profissional, eu quero aquele que criou o mundo, aquele que morreu na cruz, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Eu quero ele, se não for ele eu nem vou. Tem que ser ele, só por causa dele. É Jesus que importa. Fiquem atentos às pequenas ramificações de Deus para abençoar a tua vida. E nessas pequenas ramificações, exalte o nome dele. Grande é Deus, o Deus que multiplica pães, se for necessário. O Deus que manda fazer jejum, se for necessário. O Deus que conduz no deserto, se for necessário. Não importa o momento que eu esteja vivendo, meu relacionamento com Deus, pelo temor. Eu não venho na igreja porque eu estou bem. Eu venho na igreja porque eu amo a Deus. Eu tenho um compromisso com a igreja. Não é porque eu estou negociando e falo, eu dou 10 para ganhar 100. Eu dou 100 para ganhar 1000. Não é jogo do tigrinho. Eu estou num relacionamento verdadeiro com Deus. Eu estou apaixonado por Deus. Porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro e agora eu o amo de todo o coração. Isso é temor. É você chegar amanhã e não conseguir esconder onde você esteve. E vão rir de você e dizer que você é crente. E você vai falar, eu sou mesmo. Ah, então agora você vai me criticar. Não, eu não sou juiz, eu sou crente. Eu sou tão ruim quanto você, com pecados diferentes. Mas sou ruim. Mas Ele me amou, e que tem uma novidade, Ele ama você também. Ah, então tua vida tem que ir para frente. É? Dos 12, só um não morreu de morte matada, martirizado, que foi João. 11 morreram. A vida dele foi para frente? Pelo temor, muito para frente. Morreram por amor a Cristo. Pelo pão, fracassados. Deveriam ter se entregado a Roma e ter vivido o Deus da era. Domingo eu continuo. Se coloca em pé junto comigo.
Vamos falar grande é meu Deus? 1, 2, 3.